Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje vamos falar, claro, sobre o jogo de logo mais entre Vasco e Boa Vista, válido pelo segundo duelo entre os dois clubes na terceira fase da Copa do Brasil, que vale aí 2,7 milhões de reais para o time que se classificar. O Vasco entra em campo com a vantagem de 1-0, que poderia ter sido maior, mas o Vasco não conseguiu fazer valer o fator de ter um homem a mais no último duelo que foi feito entre os dois times, onde o Boa Vista teve um jogador expulso na segunda etapa, né? Vamos falar também sobre a situação de Carlinhos, que rescindiu com o Vasco da Gama e a rescisão de contrato dele apareceu no bid da CBF, né? O Vasco vai ter uma economia aí, segundo a diretoria do senhor Jorge Salgado. Então, te encontro logo mais depois da vinheta, mas antes da vinheta quero te pedir, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, você não paga nada por isso, a inscrição também é gratuita, se não for inscrito, inscreva-se, ajude o canal a chegar à marca aí de 15 mil inscritos, esse é o nosso próximo passo, nosso próximo objetivo. Se quer ajudar o canal, você pode também se tornar membro aqui do canal através desse botãozinho Seja Membro e vir participar do clube de membros do canal Sociedade Malta, tá bom? Então a vinheta tá chegando aí, te encontro logo mais. Foi publicado no bid da CBF a rescisão de contrato do meia Carlinhos, jogador de 26 anos que chegou no Vasco pouco menos de um ano atrás, fez 42 jogos e apenas 2 gols com a camisa do Vasco. Jogador muito contestado, pouco futebol e muita falação nas redes sociais. Carlinhos não agradou e está livre no mercado. Segundo a diretoria do senhor Jorge Salgado, uma economia aí de 3 milhões e meio de reais, já que o contrato do jogador ia até dezembro de 2022 e por conta da rescisão haverá aí, segundo a diretoria do senhor Jorge Salgado, uma economia de 3 milhões e meio, já que o salário do Carlinhos era de cerca de 180 mil mensais, né? Segundo informações do UOL, através do Bruno Braz. Vamos falar sobre outra situação. Jogo de hoje, o Vasco entra em campo daqui a pouco contra o Boa Vista, partida que será válida pelo segundo confronto da terceira fase da Copa do Brasil, que vale 2 milhões e 700 mil reais. Premiação que vai ajudar nos custos, nos pagamentos do Vasco da Gama, que vive uma fase financeira complicada, né? Para tal, algumas mudanças deverão ser feitas, já que o time não tem agradado, tem jogado muito mal. Contra o próprio Boa Vista, por exemplo, no primeiro duelo lá em Bacaxá, uma vitória sofrível, né, com um lance isolado do Sarrafiori, que deve perder inclusive a vaga para o Marquinhos Gabriel, que está voltando a atuar, né? Jogou no segundo tempo contra a Ponte, por exemplo, né? Então o Vasco precisa jogar, apesar de ter a vantagem do empate nesse segundo confronto, precisa vencer e convencer, já que a torcida não aguenta mais ver esse time sofrível dentro de campo, que não consegue jogar um bom futebol. Então o técnico Marcelo Cabo, que já balança aí no cargo de técnico do Vasco da Gama, deve promover algumas alterações para que esse time possa melhorar. Matias Galaza deve ser o titular do meio-campo do Vasco, o meio-campo mais intenso, mais participativo e mais objetivo que o Vasco teve nos últimos jogos, que vinha amargando o banco para o Andrei, deve voltar a ser titular. Andrei deve ser barrado pela comissão técnica, já que vem atuando muito mal. É o que a torcida espera, né? A gente espera que realmente o técnico Marcelo Cabo faça essa alteração para poder realmente a gente ter um meio-campo mais participativo. Andrei e Rômulo no mesmo time, na mesma equipe, jogando juntos, não dá certo. Meio-campo muito lento, pouco marcador, já que a mobilidade dos dois é lenta, e também não chega na parte ofensiva como tem que chegar, com velocidade, sendo um elemento surpresa, né? Então, outras mudanças devem ser feitas também, como a gente falou agora no vídeo. Marquinhos Gabriel deve ganhar a vaga de Sarrafiori, que, né, marcou até o primeiro gol dele com a camisa do Vasco contra o próprio Boa Vista, mas não vem jogando um bom futebol que garanta ele como titular do Vasco da Gama. Marquinhos Gabriel entrou no segundo tempo contra a Ponte Preta. O meio-campo melhorou um pouco mais, mas ainda acho muito pouco. Marquinhos Gabriel vai ter que jogar muita bola para justificar
essa titularidade incontestável que vem sendo demonstrada ao longo dos últimos jogos, né? Sempre que está à disposição, Marquinhos Gabriel quase sempre é titular. Outra questão que deve mudar no time do Vasco é em relação ao ataque. O atacante Morato, que vem jogando e apresentando um péssimo futebol, fez a sua última partida boa com a camisa do Vasco através daquele jogo contra o Flamengo, vem atuando realmente de forma muito questionável e deve dar espaço ao Léo Jabá, que deve ser titular nessa partida de logo mais às 16h30. Então, algumas mudanças já estão aí praticamente confirmadas, né? Falta aí a comissão técnica revelar a escalação. Segundo os últimos treinamentos do Vasco, a probabilidade será essa, né, de alterações no meio-campo e no ataque do Vasco da Gama. Já para a defesa, o Vasco deve ter a mesma linha defensiva, já que Leandro Castan volta de lesão na coxa, deve ser relacionado, mas o MT, que estava junto com o Leandro Castan no departamento médico, não vai para a partida, o meia não vai ser relacionado para esse confronto. Uma pena, porque a gente gostaria de ver o MT de volta ao time. O MT entrou muito bem no Carioca e poderia ser um elemento aí que ajudaria muito na parte ofensiva do Vasco, né? A gente percebe que o Vasco precisa de um meio-campo mais participativo. Vai entrar aí o Galarza, a gente espera que o Galarza seja titular, e o MT poderia ajudar muito no segundo tempo, né? Bom, vamos às escalações, já que a gente falou de quem deve atuar e quem não deve. O Vasco deve ir a campo com Vanderlei no gol, a mesma linha defensiva, né? Léo Matos, Zeca, Hernando e Ricardo Graça. Essa defesa não me agrada, acho uma defesa muito lenta. Talvez com a volta do Leandro Castan a gente consiga ter uma zaga um pouco mais eficaz, né? Apesar da lentidão também do Castan, mas acho um jogador mais firme, muito mais jogador do que o Hernando, né? Então acho que a linha defensiva será essa, e no meio campo a gente deve ter as alterações, né? O Rômulo deve ser o primeiro volante, o Matias Galarza deve fazer a composição do meio campo junto com o Marquinhos Gabriel, e lá na frente o Gabriel Peck, o Léo Jabá e o Germancano fazem o trio ofensivo. Na minha opinião, acho que esse esquema tático também já está um tanto quanto previsível, né, para os adversários marcarem o Vasco da Gama. Acho que o Vasco deveria ir com o meio campo um pouco mais povoado. Acho que um 4-4-2 faria bem a esse esquema tático do Vasco, a este elenco, né? Eu acho que o elenco é muito limitado de ideias, muito limitado de leituras dentro de campo. Eu acho que quanto mais compacto, quanto mais jogadores no meio campo, né, participando das ações do jogo, menos desgaste será, né? Então acho que o 4-4-2 seria o esquema ideal. Mas vamos lá, vamos ao time do Boa Vista, né? O Boa Vista deve ir a campo com o mesmo time que enfrentou o Vasco no jogo passado. Ari no gol, Wesley, Douglas, Vitor, Jean Vitor, Jefferson, Renan, Lucas, Michael, Ralf, Rian e Marquinhos, time do técnico Leandrão, né? A gente espera que o Vasco consiga fazer um bom jogo e consiga convencer, repito. Acho que isso é o mínimo que a torcida do Vasco espera de um elenco que precisa mostrar futebol e que precisa realmente sobrar nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Na Copa do Brasil a gente vê que o negócio já está afunilando. Os times que participam da Libertadores já começam a participar do campeonato, né, da Copa do Brasil, e a coisa vai afunilando, e eu não sei até que ponto com esse futebol o Vasco consegue avançar nas fases seguintes. Como torcedor, claro, espero que o Vasco vá bem longe, que o Vasco possa chegar às finais, mas com o futebol que vem apresentando, acho improvável que isso aconteça. Deixa a sua opinião, quero saber o que você pensa a respeito. Deixa aqui nos comentários se a gente está errado, se a gente tem razão, se você discorda de algum ponto, se você concorda com tudo que a gente falou. Isso é importante, a gente saber o que você pensa a respeito, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, leve esse vídeo para os grupos de WhatsApp, nos ajude a buscar a marca de 15 mil, e a gente te agradece pela atenção até aqui. Que venha a vitória, meu placar. Eu boto aqui um placar, por exemplo, de 2-1 para o Vasco, até porque eu não vejo essa defesa do Vasco passar mais um jogo sem levar gols. A gente levou gols em todas as partidas, com exceção do jogo contra o Boa Vista e contra o Botafogo no primeiro confronto. Partidas que foram válidas pelo primeiro confronto de cada fase da Copa do Brasil. Mas acho que nessa partida que vem, a exemplo do que vem acontecendo com todo o sistema defensivo do Vasco,
difícil passar batido, né? Então 2-1 para o Vasco, deixe seu placar aí nos comentários, te agradeço, fica na paz, fica com Deus e até mais.